muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho se quiser receber as nossas notificações, faça seus comentários, dá o seu like, é muito importante para o canal, e compartilhe. Após o povo de Israel sair do Egito, eles não tinham ainda tirado o Egito dos seus corações. Vamos ver sobre isso logo após a vinheta. Como dizem muitos teólogos, o povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro do povo de Israel. E logo na primeira oportunidade, eles fizeram algo que Deus ficou muito irritado. Vamos conferir no tema: construindo e conservando bezerro de ouro no coração. Nosso texto base está em Êxodo capítulo 32, verso 1, que diz: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Nós vamos ver o contexto deste versículo. Moisés, assim como o povo de Israel e muitos egípcios haviam saído da terra do Egito, todos eles tinham presenciado milagres, maravilhas, eles tinham visto o agir sobrenatural de Deus a favor do povo de Israel. Deuteronômio capítulo 4, verso 34 diz: um Deus que tenha vindo para tomar para si uma nação do meio de outra nação, com provas, sinais, prodígios, obras maravilhosas e grandes batalhas, com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e magníficos, conforme tudo que Yahvé, o Senhor Deus, realizou no Egito em vosso favor diante dos vossos olhos. Eu vejo esta pergunta, eu enxergo o próprio Moisés falando com o povo de Israel: quem tem um Deus pessoal como vocês? E nós podemos voltar para nós, porque muitas vezes nós agimos igualzinho àquele povo. Quem tem um Deus assim, um Deus que tirou um povo no meio de outro povo, e Deus tirou o povo de Israel do meio do povo do Egito, mas para Deus tirar, Deus deu provas, Deus deu sinais, Deus fez prodígios, como diz esse versículo que eu amo, fez obras maravilhosas, fez grandes batalhas, e Deus tirou o povo de Israel do Egito com um braço forte, Deus tirou com mão poderosa. E aí a gente vê quando o profeta Jeremias também fala sobre isso, sobre como Deus agiu para tirar o povo de Israel do Egito. Jeremias capítulo 32, verso 21. Libertaste o teu povo Israel das mãos dos egípcios e da terra do Egito, com sinais e maravilhas, com braço forte e causando grande pavor entre todos. Os egípcios ficavam apavorados. Os egípcios, eles começaram a olhar a Deus de uma forma como se fosse realmente o Deus verdadeiro. E realmente era para isso, para que aquele povo visse que há somente um Deus, o Deus Todo-Poderoso, um Deus que batalha a favor do seu povo. E o tempo foi se passando. Moisés, ele subiu ao Monte Sinai. Moisés já havia subido outras vezes o povo de Israel havia presenciado o agir de Deus, havia presenciado o trabalhar de Deus através de Moisés. Moisés havia ficado 40 dias e 40 noites recebendo de Deus orientações para conduzir aquele povo, para preparar aquele povo, um povo que foi escolhido para ser separado das outras nações, para ser um povo de Deus. Deuteronômio capítulo 14, verso 2. Porquanto sois um povo consagrado a Yahvé, o vosso Deus, dentre todos os povos da terra, Yahvé vos escolheu,
para serdes um tesouro pessoal. Nós vamos contextualizar esse versículo em nós. Nós também somos um povo que o Senhor nos tirou do mundo, um povo que tem que ser um povo zeloso. Somos um povo especial. Antes de Moisés subir ao monte, Moisés deixou como autoridade sobre o povo de Israel Hur e Arão, o irmão de Moisés. Êxodo capítulo 24, verso 14. E disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que tornemos a vós. E eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver algum negócio se chegará a eles. Eu acho tão lindo ver como Deus é um Deus organizado, como Deus é um Deus cuidadoso, um Deus de detalhes. E Deus, ele mostra através do seu povo, através dos seus servos, quem ele é. Moisés, ele já estava há 40 dias lá no monte e ele estava demorando. O povo, olhando que Moisés estava demorando, ele cerca Arão e ele pede para Arão fazer deuses, para que esses deuses guiem o povo de Israel naquele deserto, como nós vimos no nosso texto base. Mas sabe o que Arão faz? Arão não recusou. Arão pediu para eles tirarem os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e Arão pegou todo aquele ouro, manuseou no fogo e saiu, sabe o que? Um bezerro. Êxodo 32, verso 4 diz: e ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, olha só a palavra: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Não foi Arão que falou isso, não. Foram pessoas, foi o povo de Israel. Eles deram a glória de Deus, do Deus Todo-Poderoso que agiu daquela forma maravilhosa a um bezerro de ouro. E não ficou só nisso, não. Arão, ele fez altar para o povo celebrar festa ao bezerro de ouro e também sacrificar ao bezerro de ouro. Êxodo capítulo 32, versos 5 e verso 6. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregou a Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se a folgar. Enquanto Moisés estava lá no monte, o povo estava festejando ao bezerro de ouro. Não podemos nos esquecer que Deus está atento a todas as coisas. Deus, vendo aquela situação, Deus ficou irado. Deus disse a Moisés sobre o que o povo estava fazendo. Êxodo capítulo 32, verso 7 e verso 8. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Com muita facilidade e rapidez desviaram-se do caminho que eu lhes havia ordenado. Fizeram para si um bezerro de metal fundido e o estão adorando e lhe estão oferecendo louvores e sacrifícios e proclamaram em alta voz: este é o teu Deus, ó Israel, que te fez subir do Egito. Olha as palavras de Deus a Moisés. Deus mostrou que era onisciente porque ele tinha conhecimento de todas as coisas. Deus mostrou que ele era onipresente, ele estava vendo todas as coisas. Deus mostrou para Moisés que ele estava indignado porque aquele povo logo desonrou ao Deus que havia feito tantos milagres para tirar eles lá da terra do Egito. Aquele povo não se mostrou dependente de Deus, porque logo eles se curvaram a uma imagem construída pelo próprio homem.
algo que Deus ordena que não devemos fazer. Vamos conferir Êxodo capítulo 20, verso 4. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus ou embaixo da terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Deus havia dado esta ordem: não façam nada para vocês se curvarem a esses deuses, a estas imagens. Alguns estudiosos, eles atribuem a construção desse bezerro para substituir a Moisés e não substituir a Deus. Eles falam que o povo precisava de algo visível para eles seguirem. Êxodo capítulo 13, verso 21. Durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Eles viam a presença de Deus através da coluna de nuvem de dia e através da coluna de fogo à noite. Mas se nós olharmos por esta perspectiva, da mesma forma, isto não agradou a Deus. Por isso que nós não podemos estar nos desculpando. Nós precisamos olhar para as nossas atitudes e não procurar justificativas, mas precisamos nos arrepender, porque aquele povo deixou Deus irado, a ponto de Deus os querer exterminar. Êxodo capítulo 32, verso 10. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Olha o que Deus disse para Moisés. Olha como aquele povo deixou Deus irado. Um povo que construiu uma imagem de ouro derretida. E sabe, o povo que se curvava diante daquela imagem, que deu a glória de Deus, tudo que Deus havia feito àquela imagem. Mas Deus não gostou. E Moisés, ele olhou para aquela situação e ele intercedeu a Deus, ele pediu a Deus pelo povo, ele trouxe a lembrança de Deus, a aliança que Deus havia feito com os patriarcas. Vamos conferir? Êxodo capítulo 32, verso 13. Lembra-te de Abraão e de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda esta terra de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Moisés intercedeu a Deus pelo povo. Quando Moisés estava descendo do monte, Josué perguntou se estava tendo guerra devido ao barulho que estavam fazendo, mas Moisés fala: não, eu só ouço canções. Êxodo capítulo 32, verso 18. Porém ele respondeu, Moisés falando com Josué: não é alarido dos vitoriosos e nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. Moisés disse que era som de canções. Moisés disse que aquele povo estava cantando. O Senhor ficou muito irado com o fato deles terem feito um bezerro e ter se prostrado diante deles. Mas não foi somente o Senhor que ficou irado, não. Moisés também ficou. Moisés, o que a Bíblia fala é que é um homem manso. Quando ele chegou lá perto deles, ele ficou tão irado que ele quebrou as 2 tábuas que Deus havia escrito os 10 mandamentos ao povo de Israel. Êxodo capítulo 32, verso 19. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Moisés ficou indignado e ele questionou Arão. Sabe o que Arão fez? Colocou a culpa no povo. Arão, ele não assumiu que ele havia feito. Ele falou que o povo havia pedido para ele fazer um Deus e que também, do jeito que ele pegou os pingentes de ouro, ele manuseou e surgiu o quê? Um bezerro.
Êxodo capítulo 32, verso 24, que diz: Então eu lhes disse, Arão falando com Moisés, quem tem ouro, arranque-o. E deram-no, e lancei-o no fogo, e saiu este bezerro. Olha a justificativa de Arão diante de Moisés. Quando Moisés viu aquele bezerro, sabe o que Moisés fez? Moisés destruiu. Sabe por que Moisés tinha que destruir aquele bezerro? Porque aquele povo estava adorando. E se este bezerro não fosse destruído, assim como nós vemos hoje em dia, que todos que se afastam de Deus, que todos aqueles que não têm a Deus como único e suficiente Deus, se prostram diante de imagens, se prostram diante de ídolos. É como se mostrasse que Deus não é suficiente, por isso que Deus fica irado. Quantas pessoas têm bezerros de ouro em suas vidas? Quantas pessoas cultivam um bezerro de ouro? Quantas pessoas adoram e veneram? Olha, e muitas vezes festejam ao bezerro de ouro, mesmo pessoas que têm conhecimento que Deus abomina essas práticas. Eles não destroem o bezerro de ouro que tem no coração dele e Deus não se agrada. Aí o que as pessoas fazem? As pessoas dão desculpas. Desculpas, por exemplo, achamos que Moisés estava morto. Foi a desculpa que o povo deu para Arão para que fosse construído um Deus. O que aconteceu? O que levou a isso foi a falta de paciência daquele povo em esperar Moisés descer do monte. E fizeram o quê? Fizeram eles deduzirem que Moisés estava morto. No Salmo 37, verso 7 e verso 8 fala: Aquieta-te diante do Senhor e aguarda por ele com paciência. Não te irrites por causa das pessoas que prosperam, nem com aqueles que tramam perversidade. Deixa a ira e abandona o furor, não te impacientes, não te inflames, pois assim causarás mal a ti mesmo. Porque aquelas pessoas, elas deduziram, como Moisés estava demorando, que Moisés estava morto. Foi a impaciência daquelas pessoas que lhes causou um dano muito grande. Nós precisamos perseverar, nós precisamos esperar no Senhor com paciência. Nós não podemos nos desesperar enquanto nós estamos aguardando uma resposta, um milagre ou até mesmo a vinda do nosso Senhor, porque o Senhor é fiel para cumprir o que Ele prometeu. As pessoas, elas dão desculpas. A arrogância do ser humano é uma forma de demonstrar que Deus tem obrigação de satisfazer o desejo do coração de cada um. Como aquele povo havia presenciado as maravilhas de Deus a respeito, o cuidado de Deus a respeito deles, eles podem até ter se achado superiores aos outros povos. O que eles não haviam entendido, que o que diferenciava eles dos outros povos era a presença de Deus. Jeremias capítulo 48, verso 29 diz assim: Temos ouvido da soberba de Moabe, da sua grande arrogância, do seu imenso orgulho e empáfia, da sua presunção e da insolência do seu espírito de superioridade. É Deus mostrando para nós não somos superiores aos outros. Nós temos que agir com mansidão. Nós temos que entender que o que nos faz diferente do povo desta terra é o povo que não tem a Deus. O que nos torna diferentes é a presença de Deus. Somos separados do pecado e devemos viver para a glória de Deus. E muitas pessoas se acham autossuficientes e arrumam desculpas para manter esta autossuficiência, esta arrogância e até esta necessidade de se sentir superior aos outros. A gente vê outra desculpa das pessoas. Quando não é eu sou especial demais para o Senhor, é o Senhor não me ama mais.
Por quê? Porque a pessoa não consegue ouvir a voz de Deus. A pessoa está tão imersa nas suas dificuldades, na sua necessidade, que ela não consegue ouvir Deus falar. Aí ela deduz que Deus não ama mais ela, que ela não é uma pessoa importante e que ela precisa entender que Deus ainda a ama. E a Bíblia lá nos mostra que Deus trabalha a favor daqueles que nele esperam. Isaías 64:4 diz: desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus, além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam sua esperança. Nós não podemos nos precipitar como fez aquele povo, construindo deuses, construindo ídolos, construindo e preservando o que não agrada a Deus no seu coração. É muito fácil arrumar desculpas. Desculpas para nós mantermos a idolatria no nosso coração. Desculpa para não destruirmos o bezerro de ouro que está no nosso coração, mesmo que não seja uma imagem. Pode ser qualquer coisa que nós colocamos no lugar de Deus. Eu vou concluir. Assim como Moisés destruiu aquele bezerro de ouro, nós precisamos destruir toda e qualquer coisa que é colocada na nossa vida, que é colocado como prioridade, que não seja o Deus Todo-Poderoso. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link sobre paciência, dependência de Deus e ídolos do coração. Que o nosso amado Mestre nos ajude, que o nosso amado Mestre nos ensine a dependermos cada dia mais e mais dele. Que o nosso amado Mestre, ele te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.